Olá pessoal, eu sou Gabriel Munhoz, sou gerente de projetos de TI e um futuro CEO. Hoje eu queria comentar um pouquinho mais sobre gestão de testes e a importância de ter isso bem enraizado ali na cultura de uma gestão de projetos em si, principalmente implantação de software, porque isso muda completamente um projeto da água para o vinho. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre gestão de testes é o que são esses testes, né? Para quem está caindo de paraquedas aí sobre o que é uma implantação de software, uma gestão de implantação de software. Normalmente quando nós temos grandes empresas, até mesmo nem precisam ser grandes, mas nós sempre temos projetos de implantação ou de troca de software. E durante esses projetos nós precisamos realizar inúmeros testes para que a gente possa se certificar de que tudo está funcionando conforme previsto e esperado. Então, quando nós realizamos o desenvolvimento, a configuração, a etapa mais de build de uma ferramenta, nós precisamos testar unitariamente e end-to-end as questões do software. Então, tanto cada botãozinho quanto o funcionamento completo. E a etapa de gestão, né, desse cenário de teste é muito importante. Por quê? Primeiro que ela se inicia na etapa de planejamento já. Então, eu até comentei em outro vídeo as 5 etapas principais de um cronograma de implantação de software segundo o PMBOK. E uma dessas etapas é o planejamento. E uma boa prática é você, já nesse momento, fazer todo o mapeamento dos cenários de teste. Que você precisa realmente montar uma tabela gigantesca, uma planilha que seja, ou utilizar um software já para armazenar todos esses cenários de teste, para que assim você consiga ter um mapeamento muito mais detalhado e tenha mais segurança na parte de execução desse projeto. Então, para você fazer um bom gerenciamento de testes, primeiro de tudo, mapeie muito bem esse cenário de testes antes mesmo de partir para a execução e configuração da parte do seu projeto em si. Depois que você fez todo essa etapa preliminar de mapeamento de testes, você precisa fazer a configuração. E outra boa prática que você tem ali durante a execução de um projeto é não faça só os testes no final do seu projeto. Faça testes durante o projeto inteiro, na parte de execução. Então, desenvolveu alguma coisa? Faça testes. Construiu uma nova funcionalidade? Faça testes. Esses testes, normalmente, eles podem ser chamados de testes internos, testes unitários, mas eles são extremamente importantes. Porque, às vezes, é nesse teste que você consegue pegar a falha de alguma funcionalidade e você tem tempo para corrigir. Se você tivesse deixado isso só para o final da sua etapa de execução, você não teria tempo. Você teria que correr, fazer com urgência, ou às vezes despriorizar essa funcionalidade. Então, uma boa prática que eu recomendo, sempre na etapa de execução, ali você realize testes durante toda essa etapa. E outra boa prática, que na verdade nem é boa prática, é algo que tem que ser executado na risca, é a documentação de todos esses testes. É importante que você, mesmo quando tenha feito algum teste unitário, documente isso, porque isso vai dar mais segurança para você, isso vai dar mais segurança para o seu cliente. E bom, já eu entrei na fase de documentação aqui, importante citar que não temos apenas testes internos ou testes unitários durante o desenvolvimento de um software. Quando nós vamos construir uma ferramenta ou funcionalidades novas, além de todos esses testes, nós temos o CIT e os UATs. O CIT já é um teste mais integrado. Normalmente essa etapa existe quando o seu software ali ele vai se conectar com outros softwares e você precisa fazer testes integrados já antes de partir para a etapa
que o usuário realiza os testes, que é o AT. Então, nessa etapa, eu também frise muito a questão de documentação, porque é normal, às vezes, você tá lá na especificação técnica que um software deveria mandar isso, outra informação, ou de um jeito diferente. Então, essa etapa de CIT, ela é extremamente importante, porque integrações entre os softwares é algo muito complexo. E depois de serem feitos todos esses testes do CIT, nós entramos numa parte que é o AT. O AT ele vai existir em todos os projetos ali, principalmente de implantação de software, que é aquele teste que você faz com o usuário para entender se todas as necessidades dele e se todos aqueles cenários que você mapeou lá no início estão conforme a qualidade que ele esperava, que foi tudo aquilo que realmente ele necessita no dia a dia. E nessa etapa é muito comum aparecerem cenários não mapeados ou alguma coisa que o usuário pensou, se comunicou errado. Então é normal, às vezes, na homologação, você ter que refazer algumas coisinhas, verificar algumas melhorias, porque com o usuário falando durante o planejamento, é diferente dele colocando a mão na massa e testando o software. É nessa etapa que ele pensa em coisas mirabolantes, então tome cuidado para não colocar todas essas coisas no seu escopo e fazer aquele escopo dourado que a gente chama, né? Gold Scope, Gold Platinum, nem lembro o nome direito. Mas isso vai acabar com o seu projeto, porque ele pode não ter fim, os recursos assim vão aumentar pra caramba, o custo dele vai aumentar. Então, algumas pequenas coisas que você consegue encaixar ali no seu cronograma com o recurso que você tem, faz sentido, aproveita, já coloca para dentro, encanta o seu cliente. Mas também vá com cautela, porque isso assim, é muito difícil, né? Você ter o controle de muitas alterações durante um projeto. E bom, o ATs nem tenho o que falar. A documentação dessa etapa eu acho que é a mais importante, porque depois que você finaliza a sua execução, entrega o seu software ali e finaliza o seu projeto, podem acontecer mudanças, podem acontecer problemas, então é importante você ter o registro de que o usuário realmente testou aquilo e ele se certificou de que aquela entrega ela estava conforme o esperado, ela estava com qualidade dentro da expectativa e que aquilo não causou nenhum problema. Porque às vezes, ainda mais quando nós temos softwares conectados um ao outro, ou quando nós mexemos com questões financeiras em softwares, imagine, você faz alguma coisa, testa, não documenta. Depois que você encerrou o seu projeto, dá um problemão lá na frente, uma empresa tem que pagar uma multa multimilionária. E aí, quem que paga? A empresa vai procurar se foi feito aquele teste, porque ela não quer ter que pagar toda essa multa sozinha. Então é muito importante ter, principalmente nos UATs, a documentação formal ali, realmente bem formalizada sobre cada cenário de teste testado. Inclusive aqueles que aparecerem do além, que não foram mapeados na etapa de planejamento. Se deu para encaixar ali, tem que estar bem documentado. E bom, sobre a gestão de testes, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Planejamento, ele poupa um tempo muito grande depois, porque quando você consegue mapear todos os cenários de testes antes de fazer toda a execução do projeto, isso faz com que você execute até de uma forma com mais qualidade, que seja mais aderente a tudo aquilo que o cliente espera, e faz com que você tenha mais em mente do que você espera para a homologação, quesito quantidade de cenários, volumetria. Então você consegue se planejar muito melhor até para as etapas posteriores de teste, homologação, vendo se o cronograma está assertivo ou não, se vai precisar aumentar o número de pessoas, ou outros aspectos também, com relação a, por exemplo, às vezes, mapeando esses cenários de testes no planejamento, você consegue ver coisas que não estão no escopo do projeto e que o cliente está esperando que seja resolvido. Então, você vendo isso com antecedência, você às vezes consegue negociar melhorias com os clientes, colocar coisas
fora do escopo, às vezes dentro ali para encantar um pouquinho, ou realmente estabelecendo limites e falando, ó, isso realmente a gente precisa negociar novamente, porque não está no plano a gente fazer todas essas modificações. Bom, gestão de testes ainda tem um mundo de coisas para comentar. Como gerenciar a questão de volumetria, a questão de pessoas, questões de softwares que servem para gestão de testes, né, cenários de lead, UATs. Mas, para esse vídeo, eu acho que era mais uma introdução. Então, muito obrigado pelo tempo, por assistir. Até mais.